Bom dia! Hoje são 15 de setembro de 2018, sábado, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Quem acompanha meus vídeos há muito tempo, sabe muito bem que eu gosto de trabalhar com comentários enviados por internautas. Aqueles comentários que chegam à minha página, ao meu canal no YouTube. E este vídeo agora é justamente sobre 3 comentários que recebi no vídeo que fiz agora no dia 14, ontem, o vídeo O Cristão, o Ateu e o Suicídio. É óbvio que não dá para abordar todos os casos de suicídio num vídeo só. Então, recebi esses comentários de internautas e vou aqui explicar o teor desses comentários, correto? Então vamos aqui ao quadro para a coisa ficar bem didática, né? Bem explicada. Muito bem. No vídeo de ontem, não é? No dia 14 de setembro, com o título O Cristão, o Ateu e o Suicídio. Eu fiz esse vídeo aí mostrando uma passagem do livro de Freud, com o título O Futuro de uma Ilusão, e a outra passagem com o Allan Kardec, né? O codificador do Espiritismo. O Espiritismo kardecista. Muito bem. E ali eu mostrei a posição de Freud e a posição do Allan Kardec. O Allan Kardec, veja aqui, naquele livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, como mostrei no vídeo O Cristão, o Ateu e o Suicídio, ele, em resumo, o Allan Kardec diz que a incredulidade, a dúvida quanto ao futuro e as ideias materialistas levam a pessoa facilmente ao suicídio e à frouxidão moral. Essa afirmação do Allan Kardec, como eu disse, é uma afirmação que está mais por fora do que bunda de índio. O que o Allan Kardec diz aqui é apenas um pensamento infantil ingênuo dele, desprovido de provas. Ele diz uma coisa que não tem apoio nos fatos na época dele e também nos fatos que ocorrem hoje. Não tem apoio também em estatísticas. Ao contrário, as provas, os fatos, as estatísticas dizem o contrário do que diz aqui o Allan Kardec. A incredulidade a que ele se refere é a falta de crença em Deus. O Deus dele aí é o Deus dos hebreus, não é? Que está na Bíblia cristã. Tanto é que o título do livro de Allan Kardec é O Evangelho segundo o Espiritismo. É a visão espírita sobre o Novo Testamento, principalmente. Mas o Deus dele é o Deus dos hebreus. Os hebreus criaram vários deuses, entre eles o Deus Javé, e é esse Deus que o Allan Kardec louvava, correto? Muito bem. Então a incredulidade, o Allan Kardec diz aqui que a pessoa com falta da crença em Deus, que a pessoa incrédula, que não acredita em Deus, que é o ateu aqui, o incrédulo, a pessoa, né, incrédula, o incrédulo, melhor dizendo, é o ateu. Então diz o Allan Kardec que o ateu está bem propenso. Ou seja, o ateu facilmente comete suicídio, o ateu. E ele diz aqui o segundo ponto:
a dúvida quanto ao futuro. Diz ele que essa dúvida aí, que o ateu tem, não é? A dúvida quanto ao futuro, em relação à morte. Para o ateu, o fim da vida é a morte e nada mais. Morreu, acabou-se. Da mesma forma que o nascimento. Quando a pessoa nasce, antes ela não existia. Ela passou a existir a partir ali do nascimento, não é? Claro que antes do dia do nascimento, ela já, ali no útero, né, já estava lá. Então, o nascimento, ele é o início da vida humana. E a morte é o fim da vida humana. E de qualquer vida. Nascimento e morte. Não existe vida depois da morte. Quem criou a vida depois da morte foi o ser humano. Porque o ser humano, ele deseja ser eterno. Ele gosta de viver e quer que essa vida se prolongue. Aí, cria em sua imaginação a vida depois da morte. Correto? A vida eterna, que não existe. Só mesmo imaginação das pessoas religiosas. Então, o Allan Kardec, erroneamente, ele diz que o ateu, já que o ateu vê a morte física como o fim de tudo, que para o ateu não existe vida depois da morte, que o ateu não tem medo algum de punição depois da morte, aí diz o Allan Kardec que o ateu é capaz de fazer as piores coisas do mundo, que o ateu é capaz de praticar os piores crimes, porque o ateu sabe que não haverá punição depois da morte. E aí o ateu se sente livre para fazer tudo aquilo que não presta. Já a pessoa que acredita em vida depois da morte, ela tem um freio aí, diz o Kardec. Essa pessoa, ela tem medo de uma punição divina. Então ela, na vida terrestre, ela vai andar de acordo com os ditames, de acordo com as regras de boa convivência. A pessoa que acredita em vida depois da morte, diz o Kardec, ela, na vida material, vai agir bem, para não ser punida na vida eterna. Isso aqui é mais uma loucura do Allan Kardec. É o que eu digo, ele está mais por fora do que bunda de índio. E ele diz aqui que as ideias materialistas, o que são ideias materialistas? São aquelas em oposição às ideias espirituais, correto? Ideias materialistas são ideias dos ateus. Diz o Kardec que essas ideias materialistas levam facilmente a pessoa ao suicídio, levam facilmente o ateu ao suicídio, levam facilmente o ateu à frouxidão moral. Ele não tem um freio moral, o ateu, diz aqui o Kardec. E eu expliquei isso muito bem lá no quadro, né? No outro vídeo. Só que o Kardec, novamente, ele aqui está mais por fora do que bunda de índio. Os fatos que vivemos hoje, e na época dele, as estatísticas que nós vemos hoje, diz o contrário do que aqui afirma o Allan Kardec. Correto? Muito bem. Explicado o primeiro ponto, vamos agora aos 3 comentários que recebi de 3 internautas, né? Nesse vídeo aí. Os 3 internautas são o Ivan Jesus, o Lourivaldo Manuel dos Santos e a Agostinha Silva. Muito bem. O Ivan Jesus escreveu assim: a religião, sim, incentiva o suicídio, quando ela prega que existe um lugar maravilhoso esperando a pessoa quando morrer. Resumindo, a religião envenena tudo. Correto? Já o Lourivaldo Manuel dos Santos escreve assim: parabéns, meu amigo. A verdade é que a religião leva a pessoa a fazer besteira
e pode levar a um suicídio, a religião. A Agostinha Silva, ela diz assim: realmente, esse negócio de suicídio, só quem não tem Deus no coração, é pura mentira. Sou cristã e já pensei e penso em suicídio. Você vê facilmente que os 3 comentários desses 3 internautas, eles contrariam a afirmação de Allan Kardec. Veja que o Allan Kardec diz aqui que é o ateu que facilmente pratica suicídio, que é o ateu que facilmente ele sofre de frouxidão moral. O ateu, por não acreditar na vida eterna, em punição divina, o ateu faz tudo aquilo que não presta. E aqui, os 3 internautas estão indo de encontro contra a afirmação do Allan Kardec. E os 3 internautas estão com a razão. E vou explicar isso aqui bem direitinho e com vários exemplos no outro quadro. Então vamos aqui ao Ivan Jesus. Ele diz assim: a religião sim incentiva o suicídio quando ela prega que existe um lugar maravilhoso esperando a pessoa quando morrer. Resumindo, a religião envenena tudo. O que o Ivan Jesus diz é que, claro, regra geral, a religião, a crença religiosa, a crença em um Deus qualquer, normalmente não leva a pessoa ao suicídio. Repito, a crença em um Deus qualquer não leva, regra geral, a pessoa ao suicídio. Assim como também a descrença em deuses não leva a pessoa ao suicídio, como diz aí o Allan Kardec, correto? Mas há aqui um meio termo. A religião, em muitas situações, e são situações que a gente vê até hoje e com uma quantidade enorme, a religião, ela prega a religião. Em alguns casos, ela incentiva o suicídio, como diz aí o Ivan Jesus. E o cristianismo é uma dessas religiões. Já convivi com várias pessoas aqui em Brasília e em Fortaleza, pessoas que se suicidaram justamente porque acreditavam numa vida eterna ao lado de Jesus, sem sofrimento algum. Já presenciei casos assim, e vou dizer aqui um exemplo. Então, regra geral, a crença em deuses não leva a pessoa a praticar suicídio. Mas, em alguns casos, em algumas situações, isso ocorre justamente pelo fato de a pessoa acreditar numa vida eterna sem sofrimento algum, sem fome, sem violência, etc. Correto? Então aqui o Ivan Jesus, ele está correto no que diz, com essas ressalvas que eu fiz, não é? Muito bem. O Lourivaldo Manuel dos Santos diz que a religião leva a pessoa, olha aí, às vezes, né, a fazer besteira. E pode, veja aqui, que o Lourivaldo Manuel dos Santos, ele diz que a religião pode, olha aí, pode, ele não está dizendo que a religião, regra geral, leva a pessoa ao suicídio. Não. Ele está dizendo que a religião pode, em certas situações, pode levar a pessoa ao suicídio. E leva. Em certas situações, é o que mostrei e falei aqui, pode levar a pessoa ao suicídio. E leva. Já a Agostinha Silva, ela se diz cristã. Então ela diz que esse negócio de dizer
que só pratica suicídio quem não tem Deus no coração, como a gente vê aí, não é? Apresentadores de televisão, não é? Com péssima cultura. Aqui no Brasil a gente vê apresentadores de televisão dizendo essa besteira aí quando acontece um caso feio aí, não é? Uma chacina. Aí esse apresentador de televisão, alguns apresentadores dizem que quem comete chacina não tem Deus no coração. Isso é uma loucura. Não tem respaldo algum. E é o que está dizendo aqui a cristã Agostinha Silva. Então ela diz que esse negócio de dizer que suicídio só quem pratica é quem não tem Deus no coração, ela mesma diz que é pura mentira. E ela diz que ela, Agostinha Silva, ela é cristã. E ela diz que já pensou e ainda pensa em praticar suicídio. Uma cristã, você vê aí. Então é fácil a gente ver aqui, gente, que não existe relação alguma, regra geral, entre crença em deuses, descrença em deuses e suicídio. Como disse, o Allan Kardec está mais por fora do que bunda de índio. E não só o Allan Kardec, todos os religiosos, os líderes religiosos, não é? Todos eles que pregam essa bobagem aqui, correto? Então agora no próximo quadro vou dar exemplos claros, fatos estatísticos, fatos reais, provando que o Ivan Jesus, o Lourivaldo Manuel dos Santos e a Agostinha Silva, que eles aqui estão certos e que o Allan Kardec está mais por fora do que bunda de índio. Vejamos o segundo quadro. Muito bem, esse quadro aqui, gente, é uma prova de que eu digo, né? Do que eu digo, que o Allan Kardec está mais por fora do que bunda de índio, quando diz que a pessoa incrédula, que não tem crença em Deus, no Deus dele aí, essa pessoa facilmente comete suicídio, e essa pessoa tem frouxidão moral, não tem freios de comportamento, pratica tudo aquilo que não presta, porque o ateu, sabendo que a morte física é o fim de tudo, ele tem a liberdade de cometer as piores coisas. Essa aí é a mentalidade doentia e errônea do Allan Kardec. E os fatos mostram que ele estava errado. As estatísticas mostram que ele estava errado, correto? Então eu coloquei o título assim: crentes em Deus, e o Deus aí que eu digo, gente, é o Deus, não é? Porque são muitos deuses. Você tem o Deus aí da Bíblia, o Deus dos islâmicos, não é? Dos muçulmanos, não é isso? O Deus dos cristãos, não é isso? E aí uma identidade entre esses deuses, né? A origem deles, do Deus cristão e o Deus dos muçulmanos, a origem é Abraão, o Deus de Abraão. Mudam aí as denominações, não é? Muito bem. Então você vê que eu coloquei o título ali, que isso aí ocorre. Só que não é regra, mas ocorre. Ocorre quando a religião, em vez de ser um freio contra o suicídio, não é? Ela passa a ser aí a gasolina que se joga no fogo. Ela, em vez aí, a religião, a crença em Deus, ela em vez de afastar a pessoa do suicídio, faz o contrário. Em certas situações, a pessoa se suicida justamente por acreditar em Deus. Justamente por acreditar em Deus ou em deuses. E aqui estão os exemplos que a gente vê, gente. Grupos terroristas. Esses grupos aqui, alguns, todos eles são formados, são compostos por pessoas que acreditam em Deus, que acreditam em vida eterna. No entanto, são aí pessoas que praticam facilmente
o suicídio e que cometem as piores barbaridades. Correto? Muito bem. Aí está o exemplo. A Al-Qaeda, a OLP, que é a Organização para a Libertação da Palestina, o Hamas, a Jihad Islâmica e o Estado Islâmico. A gente vê a violência todos os dias aí, não é? Por um desses grupos. E todos eles compostos por pessoas crentes em Deus, por pessoas que acreditam em vida depois da morte, entendeu? A gente vê a violência praticada por esses grupos, que também são suicidas, correto? Então isso aqui mostra que o Allan Kardec está mais por fora do que bunda de índio. Às vezes, ao contrário do que diz o Kardec, é a crença em Deus, em deuses, que justamente leva o homem a praticar barbaridades, a praticar suicídios. Correto, gente? Então, todos os componentes desse grupo aqui, desses grupos, todos eles são suicidas e não são ateus. Entendeu? Não são ateus. Vejamos aqui vários exemplos. Poderia dar outros aqui, por causa do espaço no quadro, não é? E para que o vídeo não fique assim tão comprido. Eu coloquei aqui alguns casos reais de suicídios, veja bem, suicídios coletivos e não individuais apenas. Individual é aquele suicídio praticado por apenas uma pessoa. Suicídio coletivo praticado por várias pessoas ao mesmo tempo. Pois aqui estão alguns exemplos de suicídios coletivos, todos religiosos. Pessoas que acreditam em vida depois da morte, praticando aqui suicídio. Pessoas sem o freio moral, e não são pessoas ateias, pessoas religiosas, pessoas que acreditam em Deus, em deuses, e que pessoas aí que acreditam em vida depois da morte. Como você vê, a crença em vida depois da morte não é um freio para a pessoa. Não é um freio para a pessoa, como diz o Kardec. Não, não é um freio. A pessoa que acredita em vida depois da morte, a gente vê aqui que pratica inúmeros suicídios e que não tem o equilíbrio moral correto. Então vamos aqui aos exemplos. Primeiro exemplo, no Rancho Santa Fé, em San Diego, na Califórnia. No dia 26 de março de 1997, eu acompanhei esse caso aqui. E saiu em televisão aí, você que está assistindo ao vídeo, com certeza lembra-se. Muito bem. No dia 26 de março de 1997, esse líder aí, ó, religioso, Marshall Applewhite, e era um líder, uma pessoa estudiosa. Esse líder religioso, ele levou 39 fiéis ao suicídio. Viu aí, gente? Pessoa religiosa que acredita em vida depois da morte, praticando aí suicídio. Isso mostra que a crença na vida depois da morte não é um freio que evita a pessoa a praticar suicídio. Nada. Pois bem, esse maluco aí, ele disse aos fiéis na época, veja a loucura, veja o que a crença religiosa é capaz de fazer com o indivíduo. Ó. O Freud dizia com razão que a crença religiosa leva o homem a um estado semelhante ao de demência, de amência. E é verdade. Esse líder religioso, Marshall Applewhite, ele disse aos seus fiéis que eles eram anjos encarnados. Imagine, anjos encarnados.
E os otários acreditaram na conversa do líder religioso. Ele disse aos fiéis que eles iriam pegar uma carona na cometa, ou iriam pegar uma carona na cauda do cometa Hale-Bopp. Foi o cometa que passou aqui pela Terra, não é? Nós vimos o cometa Hale-Bopp. Pois esse líder religioso disse aos fiéis que eles iriam pegar uma carona na cauda do cometa. E aí eles se suicidaram. Viu aí? Outro exemplo, esse aqui muito famoso, que aconteceu em Jonestown, na Guiana, Jonestown, no dia 8 de novembro de 1978. O reverendo Jim Jones, muito famoso, o humorista cearense Chico Anísio, lá de Maraguape, região metropolitana de Fortaleza, o Chico Anísio fez um quadro com esse nome aqui parecido, ele colocou Tintones, Tintones, mas era uma crítica do Chico Anísio a esses pastores evangélicos que fazem sucesso nas televisões, aqui no Brasil, não é? E nos Estados Unidos, pastores evangélicos ganhando uma fortuna às custas da boa-fé dos fiéis. Então veja, no mundo do YouTube, você vai encontrar vários vídeos com o cearense Chico Anísio no papel de Tintones. Tintones, ele coloca lá. E você vê que ele é muito engraçado, o Chico Anísio. Pois bem, esse reverendo aí, Jim Jones, ele levou, veja aí, 912 fiéis ao suicídio. Ele fez aqui com que os fiéis tomassem suco de uva com cianureto. E os pobres fiéis tomaram e morreram. Então pessoas aqui que acreditavam na vida depois da morte, praticando aqui mais um suicídio coletivo. Entendeu, gente? Como a crença em Deus, em deuses, como a crença em vida depois da morte, em punição divina, como isso não evita que fiéis se suicidem. Correto? Outro exemplo, no Texas, Estados Unidos da América, como há malucos, não é? Lá nos Estados Unidos, não é? Como há malucos. É um país muito forte em protestantismo, você vê. Muito bem, no Texas, no dia 19 de abril de 1993, mais um líder religioso, o Davi Koresh. Davi Koresh, em sua loucura religiosa, ele se matou, se suicidou e também levou 80 fiéis ao suicídio também. O Davi Koresh e os fiéis acreditavam em vida depois da morte. E isso não evitou que eles praticassem suicídio. Entendeu? É simples assim. A verdade é linda quando você mostra fatos, quando você mostra estatísticas. Certinho? Outro exemplo, em Grenoble, na Suíça, no dia 3 de outubro de 1994, 16 fiéis religiosos também se suicidaram. Eles pertenciam à ordem do templo solar. Acreditavam na vida depois da morte, mas essa crença não evitou que eles praticassem suicídio. Correto? Outro exemplo, nas Filipinas. No dia 19 de setembro de 1985, 60 fiéis religiosos que acreditavam em Deus, que acreditavam na vida eterna, que acreditavam em punição divina, se suicidaram. Isso prova o quê? Que a crença em Deus, em deuses, a crença em vida depois da morte, não evita que a pessoa se suicide. Não evita. Esse líder aí, da ordem Gran Sacerdote, não é?
Datumangaianos, ele levou essas pessoas ao suicídio e também se suicidou, correto? E mais 3 casos eu coloquei aqui, 3 casos bem rápidos. A mãe de minha ex-empregada, que era da Igreja Cristã, Congregação Cristã do Brasil, CCB, Congregação Cristã do Brasil, a mãe de minha ex-empregada. Você vê, acreditava no Deus da Bíblia, e acreditava na vida eterna, acreditava no céu, ao lado de Deus com Jesus, não é? Acreditava em todas essas fantasias. Só que a crença dela nessas fantasias não evitou que ela se suicidasse. Entendeu, gente? Outro caso aqui que eu presenciei, uma defensora pública aqui no Distrito Federal, também evangélica. E eu vou contar isso aqui olhando para a câmera. E outro caso, uma professora aqui em Brasília, na cidade do Gama, que lecionava em um colégio, colega de minha esposa. Ela também, evangélica, praticou o suicídio. Adolfo Hitler, que acreditava em Deus. O Adolfo Hitler acreditava em Deus, certo? Acreditava em Deus. Então Adolfo Hitler se suicidou. Adolfo Hitler acreditava em vida depois da morte. Só que ele não usou isso como freio para praticar as maldades que ele praticou. Foi um dos maiores monstros humanos do planeta Terra. Ele, Joseph Stalin, não é? Mao Tse-tung e outros aí. Adolfo Hitler também se suicidou e acreditava em Deus, acreditava numa entidade espiritual. Vejamos agora os 2 casos aqui. A defensora pública e a professora aqui em Brasília, correto? Muito bem, vou contar esses 2 casos, porque são casos aqui que eu vivenciei de perto, principalmente o da defensora pública aqui em Brasília. Eu estava num tribunal, trabalhando, e por volta de 19 horas e 30 minutos, quase 20 horas, 8 horas da noite, eu estava já me preparando para sair do trabalho e vir para casa, correto? Quando eu saí da sala e fui a uma máquina do Banco do Brasil para sacar um dinheiro, quando eu estava ali sacando um dinheiro, escutei um barulho tremendo. O prédio ao lado do prédio em que eu trabalhava, que também é do tribunal, estava em reforma. Eu pensei que tivesse caído alguma coisa muito pesada, sei lá, um saco de cimento, por exemplo. Eu pensei que tivesse caído ali, não é? Aí eu saquei o dinheiro e, curioso, eu me dirigi à janela lá, uma janelinha assim. Quando eu olho pela janela, eu vejo já um cadáver, uma mulher muito bonita, como se estivesse olhando para mim. Aquilo me deixou chocado. O braço dela estava, o antebraço já estava fora do corpo. E ela toda ensanguentada. A mulher. Foi ela que se suicidou. E eu pensei que era um saco de cimento, uma coisa assim. Corri à portaria e falei lá para os guardas. Imediatamente o guarda entrou em comunicação com o pessoal da Defensoria Pública. A suicida era defensora pública. Ela ganhava por mês 23 mil reais. Era uma mulher de família rica. O irmão dela, juiz de direito. O outro era era procurador federal. Uma família rica, família de pessoas estudiosas. E ela era defensora pública. Pois bem, pois ela subiu pelo elevador, chegou lá ao 8º andar, ela deixou as 2 sandálias,
o sapato dela, deixou os sapatos assim e foi para a janela do banheiro lá do 8º andar. E ela se projetou, jogou o corpo, se suicidou. Quando o irmão dela chega para pegar o carro, né, e levar o corpo para o ML, quando o irmão dela chega, eu conversei com ele, procurador da República, e ele me disse que ela sofria de depressão, que já havia tentado várias vezes o suicídio. Você vê que coisa triste, não é? E que ela era evangélica. Não me lembro da igreja, mas era evangélica. Era uma mulher cristã. E o fato de ela ser uma mulher cristã, o fato de ela acreditar em Deus, no Deus da Bíblia, criado pelo povo hebreu, o fato de ela acreditar em céu, com Jesus, Deus, anjinhos, tudo isso não impediu que ela cometesse suicídio. Porque não evita. Não evita. Entendeu? Uma punição divina não evita que a pessoa deixe de praticar o suicídio. O suicídio é coisa complicada. Entendeu? Então essa defensora pública se suicidou. E era cristã. O caso aqui, da professora, lecionava lá no Gama. Ela trabalhava com a minha esposa, que era professora também, minha esposa, aposentada hoje. Pois bem, essa amiga dela era evangélica fervorosa. Estava noiva. O casamento estava marcado para, salvo engano, 5 dias. Ela já estava preparada para o casamento, numa igreja evangélica, Assembleia de Deus, lá no Gama, aqui em Brasília. Menina jovem, uns 23 anos parece, 24. E o que aconteceu? Ela comprou um apartamento, apartamento com 2 quartos, conheço lá, no condomínio Rio Tamisa. Ela comprou esse apartamento e mobiliou todo o apartamento. Estava bonito, coisa linda. Aí o que ela fez? Nesse dia do suicídio, ela saiu do colégio ao meio-dia, porque ela almoçava em casa. Morava na mesma cidade, almoçava em casa e depois voltava para o segundo turno, né? Aí ela saiu e não voltou mais para o colégio. Porque ela saía ao meio-dia e voltava logo 1h30. E ela não voltou. Os professores foram para a sala de aula e os alunos esperando pela professora. Aí a diretora, sem saber o porquê de ela não ter retornado, a diretora liga para a mãe dela. A mãe dela, sabendo que a filha sofria de depressão, ficou com medo. E aí pegou o filho, né? O irmão da suicida, pegou o irmão, com o irmão foram ao apartamento dela. Chegando lá, a porta fechada, bateram na porta, insistentemente, com força, e ela não abria. Chamaram um chaveiro. O chaveiro foi lá, conseguiu abrir a porta sem arrombar. E ela foi direto para o quarto da filha. E a filha estava estendida, morta na cama. Havia tomado todos os remédios, salvo engano, 2 frascos, com vários comprimidos fortes, contra a depressão. E a pobre jovem se suicidou. Era cristã, fervorosa, participava do coral da igreja, a Assembleia de Deus. Fervorosa, ela acreditava no Deus da Bíblia, ela acreditava em vida eterna, ela acreditava em punição divina. Só que tudo isso não evitou que ela se suicidasse. Entendeu aí? Como o Allan Kardec e líderes religiosos só dizem bobagens, que não tem respaldo em fatos, que não tem apoio em estatística alguma. A verdade é, para terminar o vídeo, que a crença religiosa, a crença em Deus, a crença em deuses, nada tem a ver com o suicídio. Assim como também a descrença em Deus, a descrença em deuses, que são os ateus, nada tem a ver
com suicídio. Correto? Nada. Só que, em algumas situações, é a crença em Deus, é a crença em deuses, é a crença numa vida melhor, no paraíso celestial, é essa crença que leva a pessoa ao suicídio. Que é o caso aqui, que eu mostrei no quadro. Esses aqui, por acreditarem numa vida melhor depois da morte, partiram para o suicídio. É a religião aqui, é a crença em Deus, em deuses, agindo como gasolina em cima de fogo. É a crença aqui em Deus, é a crença num paraíso celestial maravilhoso, sem dor, sem fome, que justamente leva as pessoas ao suicídio. Entendeu? A mãe da minha ex-empregada, a mãe dela, o que ela fez? O que ela me dizia sempre? Ela me dizia que queria sair desse mundo, que ela queria ir para o céu, para se encontrar com Jesus. Olha aí. Olha aí. Colocaram na cabeça dela que Jesus está vivo, que Jesus mora no céu. Então isso aí fez com que ela deixasse aqui a terra para nada. Aí é a crença no mundo espiritual, maravilhoso, sem sofrimento, que leva, sim, as pessoas, às vezes, ao suicídio. Correto? Explicado? Então, muito obrigado aos 3 internautas. 3. O Ivan, não é? O Lourivaldo, não é isso? E a Cristina, e a Agostinha Silva, que é cristã. E ela diz aí que teve já vontade e tem, às vezes, de praticar o suicídio. E eu quero dizer para a Agostinha que essa vontade de praticar suicídio, 90% ela pode acabar com isso. Basta procurar um profissional aí para ajudá-la. A igreja não vai ajudar, não. Correto? Então, obrigado aos 3 internautas e vamos para o próximo vídeo.